Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje, falar sobre algo que me entusiasma imenso, que é fé. Eu fico todo empolgado quando o tema é fé e existem muitas coisas que nós precisamos de aprender acerca de fé, muita coisa inclusive que nós não conseguimos entender acerca dessa fé, a fé que a Bíblia fala. E nós hoje vamos falar sobre algo muito importante acerca da fé. Creio que nós vamos aprender muito acerca desta fé. E antes de nós iniciarmos então a mensagem propriamente dita, eu quero que você pense num GPS. Toda a gente tem um GPS aqui, provavelmente a maioria, um telefone que tem acesso a um GPS, e nós usamos o GPS para nos dar uma direção. E quando nós pegamos num GPS, nós começamos a usar o GPS, ele vai colocar ao nosso dispor a nossa localização. Esse é o primeiro passo. Ele vai descobrir qual é a nossa localização e depois ele está à espera que nós coloquemos um destino. Certo? E aquilo que acontece muitas vezes é que nós andamos na igreja com um GPS na mão, mas não colocamos o destino. Nós temos o GPS, mas nós não colocamos o destino para o qual precisamos de ir. E este exemplo do GPS serve para nós entendermos que nós podemos ter uma ferramenta na mão, mas se nós não colocarmos lá o destino, nós vamos andar na periferia, nós vamos andar ali meio perdidos à procura de uma direção. Mas o GPS continua à espera que eu lhe diga para onde é que eu quero ir. E assim acontece também conosco, que vimos à igreja, que ouvimos a palavra de Deus, que temos o mapa que nos vai levar a esse destino, mas muitas vezes ficamos simplesmente pelo uso do mapa sem acionar o destino que esse mapa me direciona. E assim acontece conosco também, com a nossa fé. Para onde está a apontar a nossa fé? Que direção é que eu estou a seguir com a fé que eu tenho? Para onde é que ela me dirige? Aonde é que eu vou chegar com a minha fé? Qual é o destino? Então hoje eu quero falar sobre redirecionar a nossa fé. Nós redirecionarmos a nossa fé, para onde nós estamos a focar. E eu quero ler um texto que está em João, no capítulo 8, quero que os irmãos abram comigo, João capítulo 8, versículo 56, que diz algo muito simples, mas que é a conclusão ou parte de uma conversa que Jesus está a ter com o povo e com os sacerdotes e os líderes religiosos. E Jesus está aqui no meio de uma discussão, os sacerdotes, o povo começa a questionar quem é que ele é, e começam a falar sobre Abraão, que eles são filhos de Abraão, e que Jesus diz algo muito curioso aqui no versículo 56, que eu quero ler com os irmãos, que diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 56. O Senhor Jesus está a dizer assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Até aqui. Quem aqui é que é filho de Abraão pela fé? Quem é que é filho de pai Abraão? Nós todos já ouvimos falar na Bíblia que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então por que Abraão é tão falado na Bíblia, é tão importante esta personagem do Abraão? Porque ele é o pai da fé. E nós hoje, que dizemos ser igreja, nós temos que viver pela fé. A mesma fé do pai Abraão. A fé que justificou aquele homem. Não a obra que ele fez, mas a fé que o levou a essa justificação. Então, se tem filhos de Abraão aqui, esta mensagem é para si. Esta mensagem é para quem tem fé. Só que às vezes, durante a nossa jornada, nós perdemos o rumo.
nós perdemos o destino do GPS. E a nossa fé precisa de ser redirecionada. Mas porquê é que eu estou a ler o texto que fala sobre Abraão? Porque o povo estava incrédulo. Apesar de ser um povo descendente físico, biológico, ser um descendente biológico do pai Abraão, espiritualmente eles não estavam a exercer esse direito de filiação. Eles não estavam a ser filhos pela fé, estavam só a ser filhos pela carne. E Jesus está aqui a dizer, olha, Abraão, vosso pai, segundo vocês, segundo a carne, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Ou seja, milhares de anos antes, Abraão viu o dia de Jesus. E o que é ver alguma coisa que está a centenas e a milhares de anos à frente? Aqui fala sobre ver, visão. E esta visão é, na prática, a nossa fé. Então, se você é filho de Abraão pela fé, você precisa ter uma visão. A minha pergunta para si é, onde está a levá-lo essa visão? Talvez muitos aqui já perderam a visão. Talvez a igreja, falando de forma geral, perdeu a visão. Porque perdeu o foco da fé. A fé é uma convicção de algo. E quando Abraão entendeu qual era o plano, o propósito, quando entendeu qual era o fundamento daquilo que Deus lhe estava a prometer, ele acreditou, ele colocou a sua fé nisso, apesar de não ser tudo concluído na sua idade, foi uma questão geracional, ele colocou a sua visão, a sua fé na promessa que ele recebeu. Então ele foi justificado pela fé porque ele colocou a sua visão na promessa da eternidade com Jesus. Então Jesus estava a ser a realidade diante do povo e pela falta de fé o povo não estava a conseguir ver que este era aquele de quem Abraão testificava. E assim muitas vezes andamos nós também. Jesus está muitas vezes a falar conosco. Jesus está muitas vezes através de pessoas que o amam, a testificar de quem Ele é. E nós não queremos colocar a nossa visão, a nossa fé em Jesus. E a igreja precisa de foco. O problema é que nós começamos a focar nas coisas aqui da terra, nas coisas da carne. E perdemos o foco da eternidade. Perdemos o foco da promessa. Começamos a ficar ligado às promessas que Deus tem para nós durante a jornada, mas não focamos no destino da jornada. É a mesma coisa que uma corrida, por exemplo, de Fórmula 1. São 100 voltas ao circuito. E nas 3 primeiras voltas eu vou em primeiro e fico todo contente e começo a ficar para trás, porque não medi o bolo todo, não vi o bolo todo, não vi que era necessário gasolina para 100 voltas. Eu estive em primeiro, mas não cheguei ao fim, ou seja, eu perdi. As virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias, porque 5 preveniram-se com a promessa do noivo, que o noivo voltaria. E quando o noivo chamou, 5 estavam alertas. E outras 5 esqueceram disso. Ou seja, menosprezaram, começaram a adormecer na sua fé. Perderam o foco da fé. Então a realidade é que Jesus, Ele vai de facto voltar. Só que a igreja precisa de estar focada nisso. Enquanto a igreja não estiver focada, Jesus não pode voltar.
Se ele é o centro da igreja, a igreja tem que ter uma só fé, um só foco. A nossa direção no GPS tem que ser, de todos, em todo lugar, tem que ser todos a mesma direção. Lugares geográficos diferentes, tempos diferentes, percursos diferentes, mas o destino da igreja é todo o mesmo. E posições diferentes, geografias diferentes, porque uns são pé, outros são mão, outros são a anca, outros são o joelho. Ou seja, existe diferença. Só que o que é uma só fé? É um mesmo foco, é uma mesma direção. Não é cada um a puxar para o seu lado, uns a puxar para aqui, porque a pessoa acha que a minha visão é que é correta. Não, a visão que Jesus deu, a visão que Jesus tem para a igreja é que é correta. Agora, até a consumação dessa promessa, dessa visão, existem roteiros diferentes. Existem caminhos diferentes. E é isso que nós precisamos de saber diferenciar para entendermos a promessa que a igreja carrega. E a igreja carrega essa promessa. Nós precisamos de assumir isso. Nós precisamos de redirecionar a nossa fé. Então Abraão, milhares de anos antes, viu aquilo pela fé, viu a promessa pela fé, viu o cumprimento da promessa e alegrou-se com isso. E nós temos-nos alegrados com quê? Qual é o nosso foco? São as coisas momentâneas. Andamos ao sabor da sociedade, andamos ao sabor da mentalidade que o mundo tem transmitido e tem minado a igreja. Então nós hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Depois voltamos a estar bem novamente e depois voltamos a estar mal. E andamos oscilantes. Porém, quando nós direcionamos o nosso foco para a promessa, tudo que nós vamos fazer vai ser de constância, porque nós estamos a caminhar numa jornada todos para o mesmo alvo, todos para o mesmo destino. Então, quando se fala de uma só fé, tem a ver com a promessa que nós carregamos, não a forma de alcançar essa promessa, não os caminhos que muitos podem optar ou podem se direcionar por eles. Mas o importante é para onde estamos a caminhar. Então, viver uma só fé, igreja, é termos um destino todos. Todos rumo à promessa de Jesus. E nós falamos muito pouco sobre o foco da nossa fé. Abraão viu, teve uma visão daquilo que iria acontecer. E ele acreditou nisso, firmou-se nisso, e então Deus olhou para ele e disse: este é meu amigo, este é justificado pela fé, porque entendeu aquilo que eu lhe revelei e está a caminhar nessa promessa. E assim nós hoje, filhos de Abraão, temos de caminhar segundo a fé de Abraão, crendo naquilo que ainda nós não vimos, crendo naquilo que ainda não aconteceu, mas que é promessa de Jesus. Nós, se carregamos a mesma fé, se somos esse legado do pai Abraão pela fé, nós precisamos de nos focar no mesmo destino, no mesmo alvo. Então, para onde é que a sua fé o está a dirigir? Para onde é que você caminha? Para onde é que nós estamos a caminhar? É porque com estas confusões todas de cada um tem a sua fé, nós perdemos o foco e cada um anda a viver a sua fé, entre aspas. E depois por isso dá uma confusão, porque nós não entendemos que o nosso alvo é exatamente o mesmo. Agora o percurso é que é diferente, gente. A minha estrada é diferente de alguém que está nos Estados Unidos, de alguém que está na China. É uma outra realidade, mas o destino é o mesmo e é pela fé. Amém?
em Provérbios 29, 18, Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia ou visão, o povo se corrompe. Já está a perceber qual é o problema de nós perdermos o foco? Sem visão, sem profecia, ou seja, sem a visão divina no meio do povo, o povo corrompe-se. Agora eu faço-lhe a pergunta: você olha à sua volta, o ambiente de igreja, faça uma avaliação e veja, a igreja está focada na promessa, na visão, ou está desfocada e corrompendo-se? E se a sua resposta é: você entende que a igreja se tem corrompido, é precisamente por causa de estar desfocada da profecia, estar desfocada da promessa. Porque não adianta nada nós termos uma promessa, mas não termos a convicção para chegar lá. Tudo que você fizer vai ser inútil, porque você não vai concluir a jornada. E não se deixe enganar que isso é responsabilidade de Deus. Não, Deus dá mandamentos e instruções para nós caminharmos essa jornada. O homem tem a sua parte de responsabilidade. E a igreja precisa de se focar realmente. Porque sem esta visão, nós vamos nos corromper. E existe algo acerca do pai Abraão que é algo que, na minha ótica, tem desfocado também a igreja dos princípios que Deus estabeleceu. O pastor Carmelo, na semana passada, falou e deu instruções acerca daquilo que é o dízimo. E Abraão ensina-nos algo precioso acerca do dízimo. Que isto é um exemplo, que nós desfocamos as coisas por interesses próprios e porque muitas vezes andamos subordinados ao senhorio do dinheiro e não fazemos aquilo que o pai da fé fez, que foi dar o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque. E Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E em Hebreus, no capítulo 7, fala sobre este tema. E diz que o menor, ou seja, Abraão, o pai da fé, o menor foi abençoado pelo maior. E nós às vezes queremos ser abençoados, mas nós não estamos desprendidos das coisas aqui da terra. E não honramos aquele que é o sacerdote maior. Então, jamais você deve distorcer as Escrituras dizendo que no Antigo Testamento era uma coisa e no Novo é outra, porque Deus não mudou. Há duas coisas em Abraão que elas são trazidas, duas práticas que elas são desenvolvidas ao longo do tempo. É a circuncisão e o dízimo. E a circuncisão, quando nós chegamos ao tempo da igreja, a circuncisão deixou de ter validade. Mas em nenhum lado, no Novo Testamento, nós vemos a anulação do dízimo. Ou seja, é um princípio que foi estabelecido e que o menor deve honrar aquele que é maior. Então, se Jesus é o sacerdote maior, porque é que eu, como menor, não vou honrar desprendendo-me das coisas daqui da terra, do senhorio, do dinheiro? Isto é só uma das muitas coisas que nós vamos, aos poucos, tirando do foco. E nós queremos ser filhos de Abraão pela fé, mas não executamos essa fé no mesmo nível que ele. Então, desde Jesus, desde que ele pisou esta terra, esteve entre nós, até à sua volta, o foco da igreja sempre vai ter que ser a sua promessa.
Quando Jesus ascende aos céus, ele diz aos discípulos, aliás, os dois varões dizem aos discípulos assim: olha, do mesmo jeito que ele foi, ele voltará. A partir daquele momento, a expectativa dos discípulos era a volta de Jesus. E se nós lermos as cartas de Paulo, por exemplo, nós vamos entender que a expectativa de Paulo não era muito longe. Porque eles estavam a aguardar essa promessa, a qualquer momento pode vir. Então, o alerta é para sempre até que isso aconteça. A igreja tem que estar sempre alerta até que isso aconteça. Enquanto não acontecer, é para viver essa fé, é para se alegrar nessa visão. E como é que nós vamos conseguir ter essa visão, essa fé? Somos filhos de Abraão pela fé, mas precisamos também de um pormenor, de sermos chamados amigos de Deus. Amigos que vão interagir com Deus e vão entender, vão receber a revelação na amizade com Deus. E vão perceber que o foco é a promessa. E quando a igreja se foca nessa promessa, todas as coisas vão acontecendo. Todas as promessas que Deus tem para o seu povo vão acontecer. Os sinais vão acontecer, as curas vão acontecer. E esta fé não é uma fé individual. Se a igreja precisa estar numa só fé, nós todos precisamos de entender que é uma fé coletiva. Por isso é que nós temos instruções na palavra para nos edificarmos, para cuidarmos uns dos outros, para suportarmos os mais fracos. Porque esta fé que a igreja precisa de ter, este foco, necessita que os mais fortes ajudem os mais fracos. Ou quando eu estou mais fraco, alguém vir me ajudar. Esta rede uns com os outros, esta comunhão que precisamos de ter uns com os outros, vai manifestar e vai fazer acontecer a cada dia mais, e vai fazer acontecer e chegar a essa promessa. Eu não estou sozinho na jornada, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Porque a fé, ela não é algo individual, ela pertence à igreja. A igreja precisa de executar essa fé, essa promessa que Deus tem para aqueles que o amam. E Jesus vai voltar e nós precisamos de nos focar na promessa. Amém, igreja? Você, eu, todos que estão aqui, todos que são igreja, todos que são filhos de Abraão pela fé, precisam de se focar nesta visão da volta de Jesus. Ouvimos falar muito sobre os sinais da volta de Jesus, mas estaremos como João Batista antecipando o surgimento do ministério de Jesus? Estará a igreja hoje antecipando a volta de Jesus? Nós precisamos de redirecionar a nossa fé e deixarmos de ter uma fé que só está focada em coisas terrenas, em coisas temporárias. Deus cura-me. Muitas vezes a gente está a pedir: Deus cura, ou Deus ajuda-me nesta situação financeira. Porque estamos focados nas coisas aqui da terra. Mas se o nosso foco for a eternidade, a nossa confiança vai estar em Deus, e então Deus vai providenciar. Nós vamos entrar num estágio de dependência de Jesus. E vamos querer deixar de focar a nossa fé em coisas temporárias, em coisas que não vão ajudar a focar naquilo que é eterno. Deus pode fazer, com certeza. Deus pode fazer. Mas o que eu quero dizer aqui não é desvalorizar aquilo que Jesus pode fazer. O que eu estou aqui a orientar a igreja é que você precisa ter um foco muito maior do que isso. Sabe porquê? Quando nós vemos Moisés a tirar o povo do Egito, existe um salmo que é o Salmo 127, que fala que Deus
revelou os seus caminhos a Moisés e o poder ao povo. Ou seja, Moisés tinha visão ampla, tinha visão dos caminhos. E o povo andava o quê? Rebelde, perdido, mas via a manifestação do poder de Deus. Mas Moisés tinha o quê? A visão. Percebeu e entendeu pela intimidade que ele tinha no monte, percebeu qual era a visão, percebeu quais eram os caminhos de Deus. E você quer estar no estágio de Moisés ou quer estar no estágio do povo que só quer ver o poder de Deus e quer andar em rebeldia às voltas e às voltas, sem foco, sem promessa? Então hoje é dia de nós redirecionarmos a nossa visão, amém, igreja? Direcionarmos a nossa fé para a promessa de Jesus. Eu tenho certeza que quando nós focamos essa promessa, todas as coisas vão fluir, o Espírito Santo vai começar a agir na nossa vida, porque a nossa direção está no sítio certo. E às vezes nós não conseguimos prosperar porque nós estamos a forçar a nossa fé a coisas momentâneas, não estamos a olhar para a eternidade, igreja. Precisamos de focar naquilo que é eterno. Jesus deu-nos a salvação e deu-nos a promessa da sua volta. E até lá eu vivo a salvação à espera dessa promessa. Então, para onde é que está a dirigir a sua fé? Se você fizer uma avaliação da sua fé, onde é que você vai parar hoje? Qual é o destino do seu GPS? E para terminar, eu quero ler um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, o versículo 8 e 9 também. E isto está a falar aqui acerca da fé em Jesus, está a falar acerca de Jesus. E o versículo 8 diz assim: a quem, está-se a referir a Jesus, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E está a falar no plural. Aplica-se a cada um de nós individualmente, mas é também aplicável a nós, a igreja. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, ou seja, nós não estamos a ver fisicamente, mas crendo, como Abraão creu na promessa. E repare no que diz a seguir: exultais com alegria indizível e cheia de glória. O que é que Jesus disse acerca de Abraão? Ele viu o meu dia e se alegrou. Nós não estamos a ver, mas o nosso foco tem que estar na eternidade, na consumação, na promessa que Jesus deu para a igreja. E quando nós focamos isso, então a alegria vai ser imensa, porque nós vamos estar num estágio de visão, nós vamos ver pela fé. E vamos partilhar da mesma alegria que Abraão partilhou. Porque desfocamos das coisas terrenas e focamos na eternidade, na promessa da eternidade. Então jamais perca a sua força, jamais perca a sua visão, porque o povo de Deus precisa de andar guiado pela promessa. Precisa do destino no seu GPS para chegar lá. O 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A fé não é eterna. Não fique chocado. A fé não é eterna. A fé é para nos levar até esta consumação, até esta promessa. Porque depois que o povo de Deus estiver com Jesus, a fé já não é necessária, já estou com Jesus. A fé é algo que nós temos, que pode ser trabalhado e que pode ser direcionado para o sítio certo, para nos levar até lá. E essa é uma dádiva que Deus nos deu.
e que nós temos a hipótese de decidir chegar a essa promessa ou então andarmos desfocados e andarmos ao sabor dos ventos que por aí andam. Então, igreja, foque na promessa. Foque na promessa. Quando Jesus estava para ser crucificado, não é? Ao longo do tempo que ele foi vivenciando todas as experiências, qual era o foco dele? Era a morte e a ressurreição. Mas muito mais do que a morte e a ressurreição, era já a sua volta, a consumação de todas as coisas. Porque a visão não terminou ali. Então, depois o que é que foi transmitido aos discípulos? A promessa e a visão dessa fé foi a volta de Jesus. Então hoje a igreja continua à espera da mesma promessa. Amém? Continuamos à espera que se cumpra esse fim da nossa fé. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala sobre fé, o capítulo da fé. E diz que a fé é uma firme convicção, uma certeza, um firme fundamento. Diferentes versões falam isso. Uns falam certeza, outros falam fundamento. Eu não sei se nós já paramos para pensar que aquela fé pode não ser só a minha fé, pode ser a fé da igreja. A versão que fala o firme fundamento das coisas que se não veem. Ou seja, quando nós executamos fé, cá, nós estamos a fazer o firme fundamento, estamos a ser o testemunho desse firme fundamento daquilo que está por vir. Dessa promessa, gente. Só que o que é que a gente ouve? Venha e receba, venha e tenha. Como quem vai ao supermercado, compra e leva embora. Muita gente assim, que vai à igreja até para fazer um tratamento. E vai um, vai dois, vai três. E estas coisas começam a espalhar-se. E quando damos por elas, estamos envolvidos numa mensagem errónea do Evangelho e perdemos o foco. E se nós não formos prudentes e não atentarmos para a profecia que fala Provérbios 29, 18, sobre a visão, nós vamos nos corromper. Então, sem profecia, sem visão, o povo se corrompe. Mas eu creio que hoje nós estamos a ser alertados pelo Senhor Jesus para recuperarmos essa visão, para recuperarmos essa promessa, o foco da nossa promessa. Para que então Jesus possa olhar para a sua igreja e voltar. Os sinais já estão a acontecer, mas a igreja tem que se preparar, porque os sinais já estão a dizer que é para preparar. Só que a gente fica pelos sinais. Os sinais estão aí. E o que é que nós estamos a fazer para executar esta fé, esta promessa? Para sermos filhos de Abraão segundo a promessa, justificados pela fé, a mesma fé que o pai Abraão teve. Isso vai envolver vivência, vai envolver comportamento, vai envolver mudança de mentalidade, vai envolver arrependimento, quem sabe, de pessoas que desfocaram da sua fé, que perderam o foco, perderam a direção, o destino. E talvez você seja uma dessas pessoas. E talvez hoje Deus esteja a despertar a igreja para voltar a essa promessa. Voltar ao foco da promessa. E nós vivermos essa alegria que a palavra fala. Essa alegria é excepcional. E ela só é possível quando nós nos envolvemos em espírito e em verdade com Deus. Porque nós vamos entender que a mensagem e a visão
é pelo Espírito, não é pela carne. E eu tenho a certeza que quando nós fazemos isso, nós vamos estar a ser aquilo que Deus anda à procura aqui na terra. São os adoradores, aqueles que estão a aguardar a promessa, aqueles que estão a guardar e a ver mais além, estão a ponderar tudo aquilo que eles estão a fazer até que essa promessa chegue. Então nós precisamos de nos redirecionar, precisamos de ver para onde a minha fé me está a levar. Ela está-me a levar para a promessa da eternidade ou está-me a levar para um outro sítio qualquer. Talvez eu diga que eu tenha fé, mas eu não estou a viver na prática essa fé. Porque talvez eu não esteja a viver esses princípios que a palavra fala. Abraão era um homem muito próspero, mas era um homem que tinha visão, estava focado naquilo que Deus lhe mandou, naquilo que Deus falou com ele. Não foi seduzido pelas suas riquezas, não foi seduzido pela abundância que Deus lhe dava. Bem pelo contrário, um homem que viu em Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, viu nesse homem a pessoa para lhe dar a bênção e então dizimou. E recebeu a bênção do sacerdote. O que é que nós estamos a dizimar ao nosso sumo sacerdote? Estamos só a dizimar o nosso dinheiro? Talvez seja muito pouco. O que é que nós estamos a fazer com aquilo que nós recebemos? Talvez eu tenha um dom e esteja com esse dom travado, parado. Esteja a ser infrutífero. Talvez você precise de ser podado para que volte a dar fruto. Se a palavra diz para nós não resistirmos ao Espírito, porque o Espírito quer nos dirigir, quer nos direcionar. Só que a gente, por causa da nossa rebeldia, nós entramos em confronto com a ação, com o vento do Espírito, para onde o Espírito nos quer direcionar. Aprenda uma coisa, para nós dependermos do Espírito, nós vamos ter que parar, nós vamos ter que respirar fundo, nós vamos ter que gastar tempo com Deus. Nós vamos precisar de ir para o lugar secreto, nós vamos precisar de estar na presença de Jesus. E para isso a nossa carne vai ter que desaparecer. Nós vamos ter que obrigar a nossa carne por vontade própria e submetê-la para que o Espírito comece a falar. Para que a presença de Jesus passe a ser real na minha vida, no meu lar, na nossa igreja. Então, quando tem muita carne à frente, quando existe muita vontade própria à frente, não tem como o Espírito agir, porque há uma resistência da nossa parte. E só é possível sentir o sopro do vento quando nós paramos para sentir o vento. Às vezes ele é mais intenso, às vezes ele é menos intenso. Mas se nós andarmos agitados, estressados, com a nossa mente num turbilhão, nós não pomos um pé no travão, não começamos a reduzir a nossa carga, não começamos a reduzir aquilo que nós andamos a fazer, o Espírito Santo não vai ter como falar, porque ele está à espera que nós demos aquela parada para ele poder começar a falar. E enquanto nós não formos sensíveis a estas coisas simples, jamais nós poderemos chegar à revelação profunda. Jamais nós poderemos querer ser guiados pelo Espírito. Porque se tem o meu eu
a querer falar, a querer dominar, é impossível o Espírito Santo. Ele não vai atacar. Ele não vai chegar lá e dizer, não vai. A menos que eu esteja sensível para ouvir a voz dele e já percebi que é para ir. Mas isso envolve uma decisão nossa. E quando nós andamos pelo Espírito, o que é que ele vai fazer? Vai nos focar na promessa. Vai nos focar na eternidade, que é para isso foi enviado aos discípulos e para todos aqueles que creem. Foi para isso. Não foi para mais nada. Os sinais são só para provar que Ele está aí. As maravilhas é só para dizer que Ele é Deus. Mas se nós não dermos espaço, nós estamos a fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz para não fazermos, que é apagar o Espírito. Apagamos o Espírito, tornámos-nos insensíveis e tornámos-nos o quê? Religiosos. Andamos simplesmente a viver um sistema religioso. Vimos à igreja, cantamos, louvamos, levantamos a nossa mão, batemos palmas e vamos embora. E depois, durante a semana, não há tempo com Deus, não há palavra de Deus, não há oração e não há fluir no Espírito. Nós estamos insensíveis. Endurecemos o nosso coração e depois vamos precisar de chegar ao ponto em que nós precisamos de nos arrepender e dizer e pedir a Deus que nos dê um coração de carne novamente. Porque com o passar do tempo nós podemos facilmente cair na religiosidade. Então, se nós formos guiados pelo Espírito, nós não vamos andar segundo as obras da carne, segundo os sistemas humanos. Nós vamos andar segundo aquilo que Deus estabeleceu, segundo as promessas de Deus. E enquanto nós não pararmos para nos focar nessas promessas, nós vamos andar a bater com a cabeça na parede, literalmente, até nós atinarmos e entendermos que era para fazer como Deus estava a mandar. Então, não resista ao Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo falar connosco, vamos deixar ser o Espírito Santo o convidado de honra, realmente. Não ser porque vai parecer bem nós falarmos, Ele estar aqui no nosso meio, mas pelo facto de nós entendermos que nós próprios apagamos a presença. Porque não obedecemos àquilo que Deus estabeleceu. Não estamos a agradar a Deus por falta de fé. Porque estamos desfocados da promessa. E é impossível agradar. Imagine alguém que está desfocado da promessa. Jesus está à espera que a igreja se foque nele. Para ele ficar o quê? Feliz com a sua igreja. Porque a igreja está focada nele, está à espera dele. Está a clamar por ele. Está a precisar dele. Está a precisar da presença do Mestre. Então Jesus está à espera que nós nos coloquemos em posição hoje e nós nos foquemos na promessa. E certamente isso vai agradar a Deus e vai trazer bênção sobre a nossa vida. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas não estamos focados na promessa e a bênção talvez não seja da parte de Deus. Não estamos focados nas coisas que Deus tem para nós. E existem muitas propostas para nos tirar dessa promessa, gente. Nós precisamos realmente de focar a igreja naquilo que Jesus nos deu, nos deixou e prometeu. Amém?